Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 22 de julho de 2025, terça-feira. Hoje eu quero fazer uma distinção entre mística e misticismo. Nós devemos saber a diferença entre o que é mística e misticismo. As palavras mística e misticismo são muito parecidas, mas a atitude é completamente oposta. O místico é alguém que vive do encontro pessoal com Deus. É possível ver no seu olho o brilho do céu. Seus gestos refletem o calor transfigurado de alguém que foi profundamente tocado pela graça divina. Podemos dizer então que o místico é alguém cheio de graça. Místicos sabem sorrir, sabem brincar, sabem rezar e sabem fazer silêncio. O místico repousa no colo de Deus. É criança sem ser infantil, vive antecipadamente na terra o que um dia viverá plenamente, eternamente no céu. É alguém que sente saudades do paraíso original e sabe que caminha para lá. O místico sonha de olhos abertos, não nega a realidade ou coloca panos quentes nas situações difíceis. O místico não tem medo de olhar para a política ou para a economia. O místico verdadeiro tem a Bíblia em uma das mãos e na outra um jornal. Se está alheio à realidade, pode crer. Místico ele não é, pois o místico, como Moisés, está sempre diante da sarça ardente, ouvindo Deus falar. Eu ouvi o clamor de meu povo, vai lutar por libertação. O místico é crítico sem ser amargo, é consciente sem ser ranzinza, é severo sem ser rigorista, é uma pessoa equilibrada. A mística nos torna mais humanos, mais próximos da imagem original passada por Deus. A mística, portanto, é um caminho de santidade. E o misticismo? O misticismo é o subproduto. Se a mística transforma as pessoas a partir de dentro, o misticismo, com toda a imitação, veste apenas uma camiseta. O misticismo topa tudo por dinheiro, é a religião de mercado, faz dos símbolos religiosos uma grife. O misticismo não tem compromisso, é apenas um adereço pessoal externo. Os miticoides costumam ser um pouco ridículos, exageram nos badulaques, colocam 3 ou 4 tercinhos espalhados pelo corpo, raramente dão-se conta de que aquele objeto foi feito para rezar. O misticismo não reza, fica zen, não medita, entra em alfa. O misticismo não conhece o bom humor. Misticoides são primos irmãos de fundamentalistas. Um prato cheio para o terrorista que precisa de uma mula que leve a bomba grudada ao próprio corpo. Isso não é martírio, é burrice, não é heroísmo, por mais justa que seja a causa. Somente Deus tem o direito sobre a vida e a morte, mas o misticismo não percebe nada disso. Será que existe misticismo católico? Infelizmente, sim, existe. A mística coloca homens e mulheres no cotidiano e faz deles santos. O dentista místico reza contemplando a boca de seu paciente e pacientemente o atende bem. O misticismo não tem tempo para os clientes, só pensa em seu próprio crescimento. A mística nasce do amor. O misticismo é filho do egoísmo. A mística se apoia em virtudes como a fé, a esperança e a caridade. O misticismo espiritualiza os 7 pecados capitais. É um guloso espiritual, deixa a família para ir em todos os retiros da paróquia. É colecionador de crachás. Depois, por isso, acha-se melhor do que os outros e peca pela soberba espiritual. A prece para o misticismo tem de ser gostosa. Não vai à missa daquele padre velhinho na segunda-feira. Tem que ser do padre forte, reza brava, ou seja, busca a luxúria espiritual. Sim, a luxúria espiritual existe e tem gente, principalmente desses pentecostais, que não seguem a Jesus, mas fazem troca com Deus, que acham que são superiores àqueles que rezam em silêncio sem aparecer. A pior coisa é a soberba espiritual, aquele que acha que só a sua oração será atendida por Deus. Todo ex-corrupto, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assassino, eles têm a soberba espiritual quando entram nessas seitas, nessas igrejas que são igrejas que não pregam a salvação, mas que justificam o passado dessas pessoas. Por isso, a prece para o misticismo tem de ser gostosa. Não vai à missa daquele padre velhinho na segunda-feira porque quer o padre forte, a luxúria. Feijão com arroz não serve. Tem de ser missa especial, adoração de cura, padre famoso e de preferência transmitido pela TV, grupo de oração de paróquia nem pensar, show com
tom bem alto é o que é bom. Por pensar demais em si mesmo e no cultivo da sua mística, o pseudo-místico é avarento. Que se alguém escrever um artigo no blog dizendo essas coisas, ou fazer um programa como eu estou fazendo, ele vai escrever um comentário bem irado. Falta somente o pecado capital, a inveja. Como o misticismo está muito distante da mística, seus reféns acabam sentindo inveja dos verdadeiros santos. Um deles nem percebeu o ato falho e disse: "Padre, tenho tanta inveja de Santa Teresinha do Menino Jesus. Durma com um barulho destes." Seja místico, procure a Deus no silêncio, e não seja misticista, que quer apenas o barulho para aparecer. O místico encontra a Deus nas pequenas coisas, e particularmente no pobre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. Primeiro eu disse não, depois eu disse que sim. Eu não compreendia Jesus. Palavra por palavra aproximou-se de mim. Aos poucos pude ver sua luz. Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim, de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim, de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Não sou nem mais perfeita, nem melhor que ninguém. Viemos de uma mesma raiz. A luz que brilha em mim brilha no outro também. E eu quero que ele seja feliz. Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim, de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim, de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Viver aqui na terra ou lá no céu tanto faz. Agora que eu achei minha luz, se Ele quer que eu fique pra levar sua paz, eu fico pra falar de Jesus. Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim, de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim, de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim, é Jesus